Vamos lá. Natural de Porto Alegre, ele é o atual presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, casado, pai de 3 filhos. Isso, 2 um pouquinho maior e uma pequenininha. Exatamente. Hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo, meu presidente da SEG, Rogério Amaral. Seja bem-vindo aqui ao Conversa de Peso, Rogério. Jairo Cuba, muito obrigado, pelo convite, é uma satisfação muito grande aqui. A gente já falava há bastante tempo. Antes da pandemia, aqui, antes da pandemia, para ver a participação. Eu tive um contratempo nesse período que eu terminei, por aquelas razões que a gente sabe, e não precisa enfatizar e frisar, perdendo a minha carteira de habilitação. Acontece. Mas foi por essas coisas assim de terminar deixando acumular e... Sim, a pessoa vai se desligando, né? O errado era eu, evidentemente, tanto que eu fiz depois todos os trâmites necessários, fiz a escolinha, tudo para recuperar a carteira, e aí então era a dificuldade que eu tinha de deslocamento. E antes o estúdio era só em Novo Hamburgo, agora isso é Leopoldo, um pouquinho mais perto também, mais perto, sem dúvida alguma. Mas é uma satisfação muito grande e satisfação também em tê-lo como conselheiro nosso lá na entidade, lá na SEG. Isso é muito importante. Aliás, tu vem de uma sequência de participação nas diretorias da nossa entidade, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Rogério, começar pelo começo, como o pessoal brinca, né? Falando das tuas origens, enfim, tu me disseste fora do ar, natural de Porto Alegre, mas a tua família é do interior, né? Eu sou o único desgarrado da família. A minha família é toda missioneira, de São Luís Gonzaga, lá das Missões, e eu terminei nascendo em Porto Alegre. Dizem, pelas histórias, que eu fui fabricado entre São Luís e Iraí. Iraí é a cidade natal da minha mãe. Então, diz que houve um período, porque é interessante. Eu tenho uma irmã, quer dizer, tinha, porque já é falecida, que era 18 anos mais velha do que eu. Olha só. E nesse período de tempo, nesses 18 ou 17 anos, no caso, vamos considerar os 9 meses de gestação da minha mãe, ela não teve nenhuma gravidez. Então, realmente, parece que foram as termas, as águas termais lá de Iraí, que realmente provocaram o meu pai e a minha mãe. E aí aconteceu que a minha irmã tinha vindo para Porto Alegre estudar e os meus pais resolveram também vir para Porto Alegre. Meu pai deixou os negócios que tinha lá no interior e veio para Porto Alegre. E aí eu terminei nascendo aqui. Uns 6 meses depois eu nasci aqui em Porto Alegre. Então, por isso que eu digo, assim, dos meus primos, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, eu sou o único desgarrado da geração que nasceu em Porto Alegre. Todos os outros nasceram em São Luís Gonzaga. Tá certo. És o único da capital mesmo. Mas eu me intitulo São Luisense também, porque passei grande parte... e passei grande parte... A questão de raiz é muito forte, muito forte sempre, ainda mais para nós naquela região. E eu sempre passei muito tempo, quando criança e até quando adolescente, passei muito tempo em São Luís. Então ia nas férias de verão, férias de inverno e tal. Eu fui conhecer praia, eu acho que eu já tinha quase 10 anos de idade. Olha só. Porque as minhas férias era ir para a fazenda, ficar lá, inverno, verão, onde tinha folga, e estar lá com meus primos, com meus tios, e estar sempre camperiando lá, que era a minha grande diversão. Sem dúvida nenhuma. Mas, Rogério, depois já vindo à fase adulta, vamos dizer assim, tu tem 2 filhos, me dizia aqui, com mais ou menos 40 anos, é isso? Isso, na faixa eu tenho o meu mais velho 41 e a irmã, a minha filha tem 39. Isso do primeiro casamento. E agora, como é o nome da tua esposa? Com a Iesha, que é a minha esposa atual, eu tenho uma pequenininha, a Ayla, que tem 1 ano e meio. Eu liguei a gente estava em ligação de manhã, o Rogério, e a pequena dá a volta, gritando lá. Não, tava porque essas viroses que surgem nas escolinhas, elas terminam fazendo que uma criança passe para outra. Sim.
E essa virose atual, até o nome é muito interessante. Como é que é? Mão, pé, boca. Nossa! Mão, pé, boca. Por quê? Porque as crianças, né, pegam no pé, pegam tudo com a mão, tal, levam a boca. Então, essa é uma virose. Como ela estava com os sintomas dessa virose anteontem, e aí então nós resolvemos, né, e a própria escola recomenda que ficasse em casa. A pequena Ayla. A Ayla. E ela agita, né? Ela está bem. Isso que é muito legal, né? Quando essas viroses em criança são mais leves, essas viroses, e não abatem tanto as crianças. A gente com qualquer febrícula né, com qualquer coriza, dor de garganta, a gente já fica, né, um trapo, né? E as crianças não, continuam ativas. Então, aquela hora que tu me ligasse, realmente, ela quer falar no telefone também, esse é o lance. Ela não quer só... Vai ser comunicadora, hein? Então, olha, pelo que ela não junta ainda as letras em palavras, né? Ela tem aquele idioma e dialeto próprio, tá? Mas pelo que ela conversa e dá discurso e pega o telefone e fala no telefone, né, como se estivesse falando com alguém, eu acho que vai ser da área também. Olha, bom, tem por que puxar, né? Sem dúvida nenhuma. Rogério, sabe que esses bate-papos aqui no Conversa de Pensão, né? Eu gosto muito porque, logicamente, né, a tua história como profissional, já a gente vai falar bastante também, né, da tua atuação dentro do jornalismo esportivo. Mas eu gosto desses bastidores, dessa história pessoal, isso é legal. Porque o pessoal vê o outro lado também, né? Vê que a gente é humano também. Exatamente, é verdade, bem isso. Mas justamente, Rogério, logicamente, né, a paixão pelo futebol, pelo esporte, pela comunicação, isso veio, creio eu, desde cedo. E como é que entrou na tua vida, propriamente dito? Eu diria que foi o futebol que motivou isso, tá? Eu cheguei a jogo, primeiro seleção de colégio e tal, e depois eu joguei... Diziam que o Rogério era um baita goleiro, né? Naquela época ainda, com 1,73 m, eu conseguia ser goleiro. Na época que podia, aí depois, quando houve essa transformação do futebol, hoje goleiro tem que ter no mínimo 1,90 m de altura, senão não adianta. Goleiros como, por exemplo, foi o Tafarel, que media 1,84 m. 1,82 m, hoje já é muito difícil de você encontrar. Né? O goleiro do México parece que tem essa altura, tal, mas é realmente muito difícil e difícil também para o goleiro nesse futebol atual, onde você pega os cruzamentos em velocidade, você tem muito choque com os atacantes. Na minha época não existia isso, era mais bola no chão, né, que era jogada. Se a gente lembrar, por exemplo, em 1970, tá? Quando o Brasil foi tricampeão, em 70 eu tinha 15 anos de idade, né, já jogava. O Félix, que foi goleiro da seleção brasileira, era da minha altura. Exato. Quer dizer, tricampeão mundial. Exatamente. Ali tinham os outros, o Leão e o Ado, que eram um pouco mais altos, que eram os reservas do Félix. Mas eram mais altos assim, 1,80 m, 1,80 m e pouco. O Mazzaropi no Grêmio tinha 1,80 m. Eu acho que o Mazzaropi é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Entre 1,78 e 1,80 m, no máximo isso. Mas aí depois mudou. Então, naquela época, eu jogava, né, joguei futebol amador, futebol de várzea, joguei 2 anos nas categorias de base do Internacional também. E aí, as circunstâncias da vida, eu perdi meu pai adolescente, né, tinha 16 anos de idade e tal. Aí estava me encaminhando para fazer um curso superior e entrei na administração, né? Tinha entrado em administração de empresas. Mas não era o meu foco, tá? Eu queria estar envolvido com o futebol. Né? E naquela época nós não tínhamos esses cargos executivos como hoje o futebol está cheio, né? Nossa, diretor executivo de futebol, diretor executivo não sei do que, CEO não sei do que, quer dizer, hoje... para quem tem uma formação em administração de empresas, como é a minha formação acadêmica, eu teria especializações no futebol. Te abre portas em outras áreas. Né? Mas aí o que acontece? Naquela época eu queria estar junto do futebol, né? Mesmo tendo parado de jogar, então eu tinha 2 opções. Uma que era mais rápida, que era entrar para o rádio, e outra que demandaria de eu
também fazer mais uma faculdade ou trocar a faculdade que eu cursava pela educação física. Tá? E aí foi que apareceu a oportunidade, através daquele que eu considero o meu padrinho, né, que é o já falecido, aliás, precocemente falecido, Lupe Martins. Que foi um dos grandes nomes da nossa crônica, especialmente da nossa reportagem aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Aí o Lupe me encaminhou, primeiro para a antiga Rádio Farroupilha, tá? Um garoto, depois, né? Sim, eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos. Muito jovem. Tá? Acho, 19, foi em 74, eu tinha 19 anos. E aí me encaminhou, eu fui, fiz esse, vamos dizer, um estágio, né? Porque não era remunerado nem nada na Rádio Farroupilha, mas foi aonde eu comecei a ter o contato. Fui setorista do Internacional primeiro, depois do Grêmio. Conheci outro monstro também nosso, que nos deixou, infelizmente, o Edgar Schmidt. Fui conhecendo aí o João Carlos Belmonte, que graças a Deus, Belmonte está aí conosco, está firme e forte. Tá? E aí foi uma coisa, fiz um estágio na Rádio Guaíba, né? O Armindo Antônio Ranzolin era meu vizinho de rua, morávamos na mesma rua, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e aí me facilitou, e aí eu comecei, em 75 foi o ano que eu comecei efetivamente, sendo remunerado, né, na então TV Difusora, hoje Rede Bandeirantes Televisão. Olha só, bem no ano que o Inter conquista o primeiro campeonato brasileiro. Exatamente, primeiro campeonato brasileiro. Que o Rio Grande do Sul começa a aparecer a nível nacional, né? Então deu uma coincidência positiva. Mas eu considero que realmente comecei a trabalhar um ano antes, mesmo sendo sem remuneração, mas eu já fazia setor para a Rádio Farroupilha. Então eu efetivamente comecei em 74. 50 anos. O tempo passa. Não vamos falar muito nisso, toca adiante. Isso, o tempo passa. Ô, Rogério, antes do intervalo, só um parênteses. Eu lembro que eu te conhecia através da mídia, né, na televisão, enfim, usando um bigodinho. Era estilo naquela época? Rapaz, aquela época já foi a da RBS, né? Ou então TV Gaúcha, na época, que eu tinha trabalhado na Rádio Gaúcha, e comecei a fazer televisão também. Tinha feito, como eu te disse, na TV Difusora, em 75, mas depois, 76, 77, foi só Rádio Gaúcha, mas a TV Gaúcha não tinha uma equipe própria, então eles usavam os repórteres da rádio. E aí eu fui, e quando em 78 a TV Gaúcha formou uma equipe maior de jornalismo, de telejornalismo, também configurou uma equipe de esportes, e aí eu fui, né, para a TV Gaúcha em 78. E aí é que veio o famoso bigode. Talvez por ser moleque e tal. Quem brincava muito comigo era o Minelli, técnico internacional, o Rubens Minelli. O Minelli que dizia sempre, quando eu estava deixando cultivar o bigode, e eu, como da minha região lá, eu sou meio cruza com bugre, né, então eu tenho pouca barba, ou quase nenhuma barba, e o Minelli dizia sempre assim, põe titica de galinha aí que... Aí eu disse, pô, Minelli, ele disse, o cheiro não é muito bom, mas vai dar resultado. Aí ficou um bigodão, mas não precisei usar, não usei, não. Tá certo. Vamos ao intervalo e na volta, sim, o Rogério vai falar dessa sequência, né, de trajetória na crônica esportiva e o atual momento também como presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Vamos ao intervalo, já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Retomando então a Conversa de Peso São Léo de hoje, meu amigo Rogério Amanal, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né, um dos maiores cronistas aí do Rio Grande do Sul,
Olha, um tempinho já de carreira, né? Dos mais antigos, eu diria. Não sei se dos maiores, qual mas é o número da tua SEG aí, meu presidente? É 218. Eu já estou há um certo tempo e é 3.000 e pouco, então é um tempinho um pouco maior que o meu. Que maravilha. Rogério, no primeiro bloco o Rogério falava, lógico, falou da sua trajetória pessoal e também desse início na crônica. Mas quais foram os principais momentos assim, de cobertura, tu como já atuando na crônica esportiva, cobrindo as equipes do Rio Grande do Sul, a nível Brasil também, né? Tu chegaste a atuar. Enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que nos acompanha dessa tua trajetória nesses principais momentos, né? Que marcam a vida de todo profissional. Né? Eu, por exemplo, em 79, eu vivi um momento muito importante. A inauguração da então TV Guaíba, que hoje é TV Record. Ah, sim. A TV Guaíba tinha um critério, Canal 2, tinha um critério de cobertura própria em televisão também. Sim. Então, montou uma equipe, eu fui para lá, os repórteres éramos eu e o Clóvis Rezende. E o Milton Ferretti Jung era narrador, Paulo Cagliari era narrador. Tá? E ali foi um momento importante porque não existia ainda essa questão dos compras de direitos de transmissão e a TV Guaíba fez todos os jogos daquele Campeonato Brasileiro de 79, de Grêmio Internacional. E deu a felicidade de que o Internacional ganhou aquele título de 79, o famoso título invicto, aquele campeonato invicto, e nós fizemos aquela cobertura de todos os jogos ao vivo e o que não era ao vivo, a gente viajava inclusive para gravar o VT e passar na íntegra. Então, considero aquele um momento também muito, muito importante. Tive outros momentos também nessa trajetória, idas e vindas, rádio. Em 94, quando eu tinha já me desligado da então RBS, que eu tinha narrado primeiro para a RBS, para a Rede Globo de televisão. Aí houve um descompasso, eu atendi uma solicitação para que eu não me transferisse, solicitação da gerência de jornalismo daqui, da RBS, que eu não me transferisse em definitivo para a Globo, que eu ficasse trabalhando aqui, viajando só para as narrações. E aí houve um descompasso, porque não cumpriram o que haviam me prometido, aí eu saí e fui empreender independente, tá? Como é o teu caso aqui. Sim. Comecei lá em 91, se não me falha a memória, com um programa na TV Guaíba, e em 94, no tetracampeonato da Seleção Brasileira nos Estados Unidos, eu fiz a cobertura daquela Copa do Mundo de forma absolutamente independente. Tá? Só com recursos dos patrocinadores, montando toda uma logística com a empresa de despacho de mercadorias nem me lembro qual era, bom, mas não importa. E aí consegui fazer um trabalho em 94 de forma independente que eu considero nos momentos importantes. Depois a outra Copa do Mundo em 98, eu já fiz de forma híbrida, eu já estava na Bandeirantes, já narrava para a Bandeirantes também, e a Bandeirantes me deu todo o apoio, todo o suporte na França, inclusive tinha o canal aberto, o link direto. Eu fazia o programa, metade eu fazia lá de Paris e a outra metade daqui. E depois a Copa do Mundo de 2002, onde foi o pentacampeonato, com a seleção brasileira, Filipão. Aí já pela Rádio Pampa, que na época fazia a cobertura de futebol, eu fui o coordenador. Vocês tinham o Virando a Mesa, né? Virando a Mesa na TV. Virando a Mesa era na TV. Assíduo, né? Aliás, o programa foi da Bandeirantes para Pampa com o mesmo nome que tinha, Camisa 10, porque Camisa 10 era um nome que era na época da Rede Record de televisão, que era a Pampa era afiliada da Rede Record na época. Então eu pude levar o mesmo nome, só que depois causava uma certa confusão para o telespectador, e para o ouvinte do Canal 10 e tal, e resolvemos fazer uma promoção. E aí a sugestão, inclusive, de telespectadores, de uma telespectadora, ficou Virando a Mesa, que fez muito sucesso naquela época. É verdade. Como o Camisa 10 como o Camisa 10 tinha feito sucesso na Bandeirantes, porque naquela época a Bandeirantes era o grande canal do esporte, em nível nacional, com o Luciano do Vale, que foi quem me levou para
para Bandeirantes. E aí essa cobertura depois de 2002, então, Coreia do Sul e Japão, né, do pentacampeonato, eu fui o coordenador da Rádio Pampa na Copa e eu considero também um trabalho que foi muito importante, de destaque. Rogério, trazendo para o momento mais atual, antes de falar um pouquinho especificamente da SEG, como é que você vê essa transformação, né? Você começou lá nos anos 70 a atuar no rádio esportivo, na televisão, para esse momento atual, com internet, com rádio web, com TV web, com tu dando um clique aqui, já está do outro lado do mundo a notícia, né? Como você disse, em 94 tinha que fazer toda uma logística para fazer, né, fazer o trabalho. Em 94 é ali, né? Parece que não é tanto tempo. E tudo isso se transformou de forma muito rápida. Como é que foi para ti também se adaptar a isso e como tu vê a diferença lá do teu início para agora? Eu te diria assim, eu não me adaptei a isso. Não, eu faço ainda um programa de TV de forma independente. Sim. Tá? E tenho a participação nas redes sociais, eu diria, de forma incipiente. A minha mulher, que é de uma outra geração, claro, mais jovem do que eu, e que tem isso quase que no DNA e trabalha com isso, nossa, é quem me dá um suporte, sim, mas me exige muito pelo que eu não faço ainda, sabe? A exigência de fazer. Eu acho isso extraordinário. Esse negócio de a gente estar aqui, pode o meu filho me assistir lá em Londres, é impressionante, tá? Né? Um amigo que está na Austrália, né, me assistir na Austrália, é um negócio realmente fantástico. O Super Bowl, acho que foi o Super Bowl, os astronautas, né, lá na plataforma lá que existe, estavam assistindo lá. Mas veja que quando houve, até existem algumas dúvidas, ou pelo menos debates e discussões, quando lá, foi 68 que o homem pisou na Lua a primeira vez, foi 68, se não me falha a memória, tá? Já houve uma transmissão de lá. É verdade, sabe? Né? Então, quer dizer, isso que hoje a gente tem com a internet, especialmente, e com diversas plataformas digitais, era algo que vinha sendo anunciado há muito tempo. Tá? E quem correu na frente, além de se adaptar, também faturou. E fatura muito com isso. Tá? Eu vejo assim, é difícil você entrar nesse mundo. Tem que ter um preparo muito grande, tem que ter uma atualização muito grande para isso. E eu admiro quem faz isso, realmente admiro. Tá? Eu não tenho essa facilidade de manobrar com os meios e os mecanismos. Está sempre ligado aqui, né? Não, o meu celular basicamente é o WhatsApp e telefone. Sim. Tá? Os outros recursos eu pouco utilizo. Tá? Mas sei da importância disso, da importância de a gente ver quantos colegas que estão basicamente só trabalhando nisso. E é verdade. E com absoluto sucesso. É verdade. Rogério, falar um pouquinho da nossa SEG, né, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Hoje você na presidência, você que já fazia parte de diretorias anteriores também. Como é que está a associação? Como é que você vê hoje os profissionais da Crônica Esportiva Gaúcha, o momento da crônica, né, do Rio Grande do Sul? Eu tenho procurado, e eu digo que a minha missão principal é colocar a SEG na posição que eu acho que ela tem que ter. Tá? Uma entidade que tem ativos em torno de 700 associados e no total mais de 1.000 associados, é uma entidade que ela deve ter uma representatividade maior dentro da sociedade. Então eu tenho insistido muito, tá, que a gente divulgue e que os nossos colegas todos, e tu é testemunha disso, colegas associados, frequentem a sede, que tenham uma interação maior com a entidade e que realmente se façam representantes da SEG. Né? Nós temos em nível nacional uma posição excelente, né? O Alex Bagé, presidente anterior, era o primeiro vice da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, a SEB, né? Com a eleição que teve no início do ano passado, né? Eu passei a primeiro vice-presidente da SEB, o Bagé continua na entidade, na diretoria como diretor da região sul, quer dizer, nós temos uma excelente representatividade perante os colegas do centro do país. E mais do que isso, né? Nós fizemos valer a legislação, a atual Lei Pelé,
no que diz respeito ao credenciamento dos profissionais para os eventos esportivos, especialmente no futebol, porque a CBF simplesmente tinha tomado isso, né? Apesar da legislação ser clara, tá? E algumas outras federações também, e nós lá, já 7, 8 anos atrás, fizemos valer na justiça o poder da lei. Então, nós somos hoje no Brasil, legalmente, vamos dizer assim, ou corroborados pela justiça, aqueles que fazem o credenciamento dos seus profissionais. E nada mais correto do que isso. Sem dúvida. Porque né, nós sabemos, os profissionais somos nós. Exatamente. E a gente tem casos aí em praças grandes como Rio de Janeiro, tá, que o credenciamento é feito pela federação, tá, ou em jogos nacionais pela CBF. Isso. E que daqui a pouco tem alguém lá que foi credenciado e que não tem nenhuma habilitação, que não é nem jornalista, nem radialista e às vezes nem trabalha na área de comunicação. Sabe? Então, tudo isso é que eu entendo que a SEG ela tem que buscar essa representatividade junto da sociedade, como outras associações e entidades associativas têm, e que eu entendo que é o posicionamento que a SEG tem que procurar. Você, como presidente da SEG, Rogério, nesse finalzinho de programa, os estudantes de jornalismo, o pessoal que está fazendo o curso de rádio, que sonha, né, a atuar na área do jornalismo esportivo, ser um repórter, enfim, um cronista esportivo, você diria assim, ó, vale a pena, vale investir na carreira, vale ainda, né, estar nesse meio, olhando o lado profissional, a questão financeira também. Lógico que a visibilidade é muito grande, a gente sabe disso, né? Acaba sempre dando uma visibilidade. Mesmo com essas transformações, mídias sociais, enfim, vale a pena ainda investir na carreira de cronista esportivo? Eu entendo que sim, e principalmente para essa geração. Nós agora fechamos há pouco tempo com a Uniriter, uma parceria da SEG com a Uniriter, que a Uniriter tem todo esse trabalho dentro da respectiva faculdade, um trabalho de rádio, tá, com transmissões, e 5 alunos que já fazem esse trabalho vão passar a fazer também nos estádios. Que legal. Vão ser associados, ou seja, então é esse público que a gente tem que trazer para dentro da entidade também, dentro desse processo de valorização que eu mencionei anteriormente. Então, vale a pena e vale muito nisso que falamos também antes, sobre as novas mídias. Tem que haver essa integração, porque a gente está vendo que um outro lado, o lado mais de política, a gente tem sofrido algumas, eu diria até sanções diretamente por parte de algumas plataformas digitais. É verdade. E o esporte não tem isso, entendeu? Então, ainda está livre. Está livre, está livre. Não tem esse acirramento, quer dizer, não entrou nesse bojo da discussão. Então, dá para direcionar, pode ter as mídias tradicionais, trabalhar numa rádio, trabalhar numa TV, fazer programa independente, mas para essa nova geração, sem dúvida alguma, tá? Aquilo que eu te disse e confessei que eu não faço, mas a nova geração tem que associar. E se for o caso, até já começar diretamente só em digital, só numa plataforma digital e trabalhar em cima disso, buscar a sua fidelidade com os seguidores. Temos vários exemplos hoje aí. Demais, né? E que é, sem dúvida alguma, uma iniciativa extremamente válida e entendo como um caminho também importante para os novos talentos que estão surgindo. Sem dúvida. Rogério, o pessoal que quiser te acompanhar, o horário do programa, né, o canal, enfim, para o pessoal poder te acompanhar. Se limita a Porto Alegre, né, a Rede Sul de televisão, que é o canal aberto 55.1, tá, e também no canal 11 da NET. E nas plataformas digitais, tanto do Virando o Jogo, quanto da Rede Sul de televisão, né? Facebook, streaming. O programa segunda a sexta, das 13 às 14, né? Das 13 às 14, da 1 às 2 da tarde. Maravilha. Tá? Que é o programa que, quando eu fui para Bandeirantes lá, o horário que eu consolidei e até hoje eu estou com esse horário. Que maravilha. Poxa, te agradecer, Rogério, uma satisfação, sabe, agradeço. Do carinho, da admiração que eu tenho por ti como profissional e mais ainda hoje tendo esse convite também, pessoal. Muito obrigado, né? A tua disponibilidade de vires a São Leopoldo também para gravar aqui o programa Conversa de Peso. Sem dúvida, sempre que quiseres eu vou estar presente e essa admiração é mútua. Eu acompanho a tua trajetória há bastante tempo, acompanho a tua luta também pessoal há bastante tempo
e te admiro muito por isso também. Obrigado. Não só pelo lado profissional, mas pelo lado pessoal. Parabéns. Valeu. Sucesso. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, Rogério Amaral. Ele que é administrador de formação, mas viveu uma vida toda no meio esportivo. E dizem que era um bom goleiro, mas isso a gente vai ter que um dia conferir. Conversa de peso retorna na próxima semana.